Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Segredo do Serralheiro. Eu sou o Jonathan Dalazuana e hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos da serralheria, os 10 mandamentos do serralheiro para você crescer mais. Então fica ligado e assiste o vídeo. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao canal Segredo do Serralheiro. Na verdade, a ideia aqui desse vídeo é estar trabalhando sobre os 10 mandamentos da serralheria, os 10 mandamentos do serralheiro. E para que servem esses 10 mandamentos? Na verdade, a ideia aqui é que a serralheria cresça anualmente no longo prazo. Tudo que eu vou falar aqui hoje não é nada para curto prazo, talvez para médio prazo, mas sim para longo prazo, porque na verdade é aí que se diferencia as grandes serralherias das pequenas serralherias, os grandes profissionais dos pequenos profissionais. Então é aí que você vai decidir se você vai querer ser comparado ao Zé da esquina, aquela pequena serralheria que faz tudo errado, ou uma grande serralheria que vai crescer anualmente 20% ao ano, 30% ao ano. Então é essa a nossa proposta aqui com esse vídeo, é passar alguns pontos, então passar esses 10 mandamentos que me ajudaram a estrutura da empresa que eu trabalho a alavancar e ter esse crescimento e ser hoje uma empresa estruturada serralheria. Então, essa é a ideia dos 10 mandamentos serralheiros. E sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos aí para o primeiro mandamento da serralheria. Então, o primeiro mandamento da serralheria é que você tem que estruturar uma equipe. Na verdade, a gente diz que uma serralheria só vai crescer a hora que estiver rodeada de bons profissionais, a hora que estiver rodeada de uma equipe boa. A gente acredita que uma serralheria de sucesso não é feita apenas de uma pessoa, apenas do proprietário, ou apenas você e um ajudante, mas sim todas as pessoas que estiverem envolvidas, seja no processo administrativo, seja no processo comercial, seja no processo de produção, seja no processo de acabamento e limpeza de peça, até instalação, ou seja, que você faz tudo isso hoje. Na verdade, a ideia aqui é que a empresa cresça, e cresça de que forma? Que você consiga ter pessoas boas do teu lado, que você não precise se preocupar com a atividade dessa pessoa. Então, que você dê o devido treinamento, que você dê a devida alinhamento e direção para essa pessoa e ela consiga se desenvolver e fazer um trabalho e estar envolvida com a equipe. Então, o primeiro mandamento da serralheria é você trabalhar com a estruturação de uma equipe boa, trabalhar com a estruturação de profissionais bons e qualificados, para daí sim você conseguir ter um crescimento. De nada adianta você montar uma big estrutura de vendas, estar vendendo diversos produtos e a tua equipe não está entregando um produto de qualidade, a tua equipe não está entregando todo o potencial dela. Então monte uma estrutura de equipe e esse é o nosso primeiro mandamento da serralheria. E o segundo mandamento da serralheria é a profissionalização da empresa. O que isso quer dizer? Na verdade, a gente entende que a profissionalização da empresa vai te trazer mais vendas no longo prazo. E o que é a profissionalização da empresa? É você entender que você também vai atender outras empresas, que às vezes o consumidor final, que é uma casa, uma residência, automaticamente ele vai acabar saindo do teu processo de vendas, porque a tua empresa vai começar a crescer, ela vai ter uma estruturação, então você vai ter alguns custos que talvez o cliente residencial você não consiga atender mais da mesma maneira que atendia antes em relação a vendas. Então, para você atender outras empresas, outros consumidores, indústrias, construtoras, lojas, shoppings, você vai precisar de uma profissionalização em alguns sentidos. Então você vai ter que ter profissionais qualificados com treinamento, NR18, NR35, programas de saúde ocupacional com todos os funcionários registrados dentro da empresa, com uniforme, EPI e devidamente correto. Isso daí você vai fazer com que você deixe de concorrer com aquela empresa de fundo do quintal, com aquela empresa pequena, para começar a concorrer com empresas que também se portam de maneira profissional. Então, se você se profissionalizar e começar a trazer e buscar esses clientes que são profissionais, que são empresas, consequentemente, você também vai ter que ter a profissionalização da tua empresa para conseguir vender mais.
Tem algumas construtoras, algumas empresas que se você não tiver essa profissionalização, você não consegue nem executar o orçamento. Então essa ideia, a profissionalização da empresa é o segundo mandamento da serralheria. Então vamos lá, o terceiro mandamento da serralheria é investir em propaganda. Agora eu quero te explicar o porquê. Existe uma serralheria a cada 2 minutos. É isso mesmo, na verdade essa história de uma serralheria a cada 2 minutos, a minha namorada, eu sou aqui de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, e a minha namorada mora em Pinhais, que é uma outra cidade do lado, que também é região metropolitana de Curitiba, e a casa dela até a minha casa dá em torno de uns 20 minutos. E um dia eu voltando da casa dela em direção à minha casa, eu contei 10 serralherias da casa dela até a minha casa. Então se a gente fizer essa divisão aí de 20 minutos por 10 serralherias, dá 2 serralherias a cada 2 minutos. E o que isso quer dizer? Se um cliente quiser comprar um produto de serralheria e ele estiver a 20 minutos da tua casa ou na verdade estiver a 20 minutos da tua empresa, ele vai estar encontrando 10 empresas antes de chegar na sua. Lógico, muitas vezes o cliente não vai estar saindo da casa dele, indo fisicamente até a tua empresa, mas me diga uma coisa, se você entrar na internet e colocar serralheria em Curitiba ou serralheria em São José dos Pinhais, a tua empresa é a que vai aparecer, ela vai aparecer na primeira página do Google, ou então como o cliente vai identificar a tua empresa? Não existe mais simplesmente você abrir uma porta e ficar de braço cruzado ali esperando o cliente chegar. Muitas vezes quando o cliente chega, ele já passou em outras empresas e mesmo que ele procure e tenha a tua propaganda, ele vai encontrar outras empresas, pedir novas cotações, mas aqui vem aquela história, quem não é visto não é lembrado. Não sei quem inventou esse ditado, mas ele é a mais pura verdade. Então a gente precisa aparecer no mercado, investir em propaganda de alguma maneira, seja ela em boca a boca, seja ela em networking, seja ela de maneira física, entregando panfleto, colocando placas nas obras que você já está participando, ou então de maneira online, seja no Mercado Livre, seja na OLX, seja em listas de guias onde tem números de empresas na internet ou no próprio Google, Facebook, Instagram, redes sociais, YouTube, mas o que precisa é você se preocupar em investir em publicidade e propaganda para que a sua empresa seja vista e seja lembrada, para que ela não fique no esquecimento em uma dessas 10 empresas nos 20 minutos ou uma serralheria a cada 2 minutos esquecida e não sendo lembrada. Então esse é o terceiro passo dos mandamentos, esse é o terceiro mandamento da serralheria. E o quarto mandamento da serralheria é saber identificar o que o cliente realmente precisa. Muitas vezes o cliente não sabe o que quer e essa é uma das piores das situações possíveis dentro da serralheria. Eu acredito que um cliente, quando não sabe o que quer, ele dá margem para pedir um tipo de orçamento para cada serralheria, ou então cada serralheria entender de uma maneira diferente a hora que está fazendo aquele orçamento. Então essa é a grande preocupação de você não conseguir entender o que o cliente realmente precisa, é você ter o teu concorrente orçando um produto diferente do teu, às vezes com uma qualidade pior do que a sua e vendendo com um preço muito lá embaixo. Então o principal aqui é na hora que você for fazer uma visita técnica, a hora que você for entrar em contato com o cliente para entender qual é o produto que você vai estar orçando para ele, você precisa identificar o que ele precisa em característica técnica, porque muitas vezes o cliente ele é técnico e não sabe o que ele realmente quer em questões técnicas. Então você vai ter que identificar um pouco mais do que isso, você vai ter que identificar os benefícios que ele quer e daí sim você vai conseguir elaborar uma proposta de orçamento e ir para outros passos. Então primeiro entendimento, a primeira visita que você fizer com o cliente, saiba identificar o que ele realmente precisa. Então esse é o quarto mandamento, identifique o que o cliente realmente precisa. E vamos para o quinto mandamento da serralheria. Na verdade, aqui eu vejo que ele é o mandamento mais importante de todos. Esse é o mandamento que vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas, o adulto da criança, o serralheiro de confiança para o Zé da esquina. É essa a nossa principal objetivo, é separar e fazer com que as empresas
cresçam e evoluam. Então esse mandamento é o mais importante de todos os mandamentos, porque você precisa, o que é esse mandamento? Então é você saber orçar e apresentar o orçamento da maneira correta. Mas por quê? Muitas serralherias às vezes pagam contas e não sobra nada no final do mês. Muitas vezes não sobra nem para pagar a conta de água, luz, telefone, internet no final do mês. Então aqui, o que é o negócio? Muitas empresas acabam vendendo produtos, às vezes por metro quadrado, às vezes fazendo material vezes 2, orçando de uma maneira incorreta, com que o preço fica muito baixinho. E a partir do momento que você coloca um preço muito baixo, que às vezes não cobre nem o teu custo de material, ou então se cobre o custo de material e mais um pouquinho, às vezes não cobre a tua mão de obra, ou às vezes se cobre o custo do material e o custo da mão de obra não cobre custos fixos que você tem como água, luz, telefone e aluguel do teu imóvel. Então aí vem o grande problema de diversas serralherias não crescerem e não evoluírem, porque elas não entendem que precisam calcular e saber o real custo de produção. Jonathan, se eu não baixar o meu preço eu não consigo vender porque tem o Zé da esquina que fez um preço muito mais baixo do que o meu, usou um produto inferior ao meu, muito pior do que o meu, então se eu não baixar o meu preço eu não consigo vender. Aí vem uma segunda parte que na verdade até está relacionado com o mandamento anterior, que é você saber identificar o que o cliente realmente precisa. E vem a parte de técnica de vendas, então você precisa saber apresentar o teu orçamento. E aí vem a parte em conjunto com o mandamento anterior que eu falei sobre a profissionalização da empresa. A partir do momento que você tem um orçamento num papel timbrado, você entendeu os benefícios que o cliente precisa, você passou isso para o cliente de uma maneira eficaz, com técnicas de venda para fazer a venda daquele produto. Se o cliente realmente não quiser comprar para você, aí não tem o que fazer. Aí vale muito mais você pensar no bola para frente, vamos para o próximo cliente, porque você já fez propaganda, você já divulgou a tua empresa, então vai vir um novo cliente pedindo um orçamento para você. Então, se você fez os passos anteriores, se você entendeu o que o cliente quer, se você se profissionalizou, investiu num curso de técnicas de venda, investiu num curso de persuasão para entender, não precisa nem curso, se você apenas vê vídeo online, inclusive a gente tem aqui alguns vídeos que a gente fala sobre 3 vantagens de trabalhar com serralheria, tem um outro vídeo que a gente fala sobre técnicas de venda para a serralheria também, então pesquisa aí no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo desses 2 vídeos também para você poder entrar e ver esse vídeo no nosso canal. Então você precisa se profissionalizar e saber então orçar para ter um custo correto do teu produto, para você não ter prejuízo, porque se você vender um produto com prejuízo, você pode vender 1000 produtos no mês, você simplesmente vai ter 1000 prejuízos e a tua empresa vai ter fadado ao insucesso, a falir. Então a ideia aqui é você vender um produto de maneira correta, que você consiga pagar o material, consiga pagar teus custos de produção, que você consiga pagar os teus custos fixos, pagar todos os teus impostos e ainda sobre para você ter essa margem de lucro para o crescimento da tua empresa. Então esse é o mandamento. Então procure saber fazer o orçamento e apresentá-lo para o cliente da maneira correta. Vamos lá, o 6º mandamento da serralheria, na verdade esse mandamento aqui vai valer muito a pena para você crescer, mas principalmente para você não tomar prejuízo sem necessidade. O que é esse mandamento? Você precisa escolher fornecedores bons, fazer cotação com esses fornecedores bons e comprar com fornecedores bons. Porque muitas vezes o barato sai caro, e sai caro mesmo. Quero contar uma história de quando eu comprei dentro da empresa que a gente trabalha. A gente pegou um serviço muito bom na época, para o porta da empresa que a gente estava, a gente tinha que fazer em torno de 200 janelas basculante, que tem essas alças cromadas de basculante, então era em torno de 200 janelas. E o que aconteceu? A gente foi pelo menor preço possível, a gente procurou no mercado, cotou com mais 5, 6 empresas na época e achou o produto mais barato que tinha, realmente dava uma diferença assim, em torno de 50% dos demais concorrentes esse produto. E a gente comprou e colocou nessa janela, nessa empresa. E o que aconteceu? Passou em torno de 3 meses, o cliente entrou em contato com a gente e falou, teve um problema na janela, você pode vir aqui ver. E a gente foi,
entendeu o que era o problema e o que aconteceu. Esse fornecedor que nos vendeu essas alças com preço muito barato, ele tinha essas alças durante muitos anos dentro da empresa e eram alças eram alavancas muito antigas que já tinha enferrujado. Então esse cliente pegou essa alavanca e mandou cromar novamente, porém ele já tinha entrado num processo de ferrugem. Então a hora que a gente colocou, ela estava bonitinha, muito legal, muito perfeito, acabamento 100%. Começou a passar o tempo, ele estourou aquela ferrugem de dentro para fora e toda aquela cromagem ficou pipocada e entrou aí a gente tendo que trocar todas essas alças, tirar ela, comprar alças novas e fazer a substituição. Aí que vem o grande problema, era um fornecedor que a gente não tinha tanto contato, a gente entrou em contato com ele, eu preciso que troque essas alças, e ele falou, infelizmente eu não posso trocar, já vendi num preço muito abaixo do mercado, você vai ter que resolver o problema, e ele não deu a devida assistência para a nossa empresa. Aí que vem a questão de você ter fornecedores bons e comprar com fornecedores bons. Então esse é o 6º mandamento da serralheria, porque a partir do momento que você tem uma linhagem de fornecedores de qualidade, eu quero que você, assim como você não gostaria que o teu cliente ficasse rifando a tua serralheria e cotasse com milhares de serralheria, como você sabe que tem a serralheria que não entrega o mesmo serviço com a mesma qualidade que você tem que entender que tem fornecedores que não vão prestar o mesmo serviço para você, não vão prestar o mesmo atendimento e muitas vezes não vão entregar o melhor produto para você. Então o que é a ideia aqui de você ter fornecedores bons, fazer cotações com fornecedores e comprar com fornecedores bons? O que eu recomendo? Para cada segmento de material que você tem, selecione em torno de 3 a 4 fornecedores bons. O que é um fornecedor bom? É um fornecedor que passa o orçamento da maneira correta, de uma maneira rápida e eficaz. É o fornecedor que tem um preço compatível com o mercado. Às vezes não é o mais barato, mas é um preço compatível com o mercado, que não é algo exagerado, não é muito acima. E você tem um fornecedor que ele te presta um serviço antes, durante e depois. Se você tiver qualquer problema com aquele material, ele vai dar assistência. Se for um material que veio faltando, ele vai te entregar posteriormente a quantidade necessária. Se for um material que veio com defeito, ele vai substituir. Então aqui é muito importante para você não ter prejuízo, você ter fornecedores bons, cotar com fornecedores bons e comprar com fornecedores bons. Então essa é a proposta do 6º mandamento. Para o 7º mandamento da serralheria. Na verdade, a ideia aqui deste mandamento é que você tenha o teu cliente te indicando, que você tenha o teu cliente te referenciando. Aqui, esse mandamento diz que você tem que entregar produtos de qualidade e com qualidade. Na verdade, assim, o que é qualidade? A partir do momento que você entendeu o que o cliente realmente precisa e você acordou aquele produto com ele, é entregar um pouquinho a mais do que você tinha programado com ele em relação à qualidade. Sempre a ideia da qualidade é expectativa versus entrega. Então, se o cliente espera um produto com um padrão num valor, vamos supor, vamos dar notas aqui para padrão de qualidade de um produto. Então, se o cliente espera um produto com padrão número 8 e você entregar com um padrão número 7.9, ele vai ficar um pontinho ali, um décimo de pontinho para chegar no 8 e o teu cliente, ele não vai ficar 100% satisfeito, talvez ele fique 99% satisfeito com aquele produto. Então, muitas vezes esse cliente não vai ter a indicação porque ele não chegou a 100%. Pode ser que você não tenha nenhum problema com o cliente, que ele não te peça para fazer substituição, fazer qualquer reparo, porém, às vezes ele não vai ficar 100% satisfeito, ele não vai ficar enxergando você como uma empresa super qualidade. Se o cliente espera e você acordou um produto de qualidade, por exemplo, de nível 8 com o teu cliente, você entrega o produto de qualidade de nível 8, ele vai simplesmente estar muito satisfeito. E se alguém chegar para perguntar de alguma empresa, alguma indicação de serralheria, pode ser que ele te indique e pode ser que ele não lembre de você, porque simplesmente você fez o que cumpriu. E isso, lógico, hoje em dia dentro da área de serralheria já é um grande diferencial, mas aí vem a questão de você entregar um produto com uma qualidade um pouco melhor do que o cliente pediu. E a qualidade aqui não é somente em característica técnica do produto, falando de pintura, falando de acabamento,
mas são todas as etapas envolvidas de qualidade. É o serviço que você está prestando para o teu cliente, é o atendimento que você está prestando, é informar para o cliente que o serviço está indo ser entregue, você dá toda a atenção, isso também faz parte da qualidade. E você só vai ter a indicação do teu produto se você tiver a qualidade aferida e a qualidade um pouco acima do padrão. E a gente eu acredito que a qualidade só vai ser propagada, a sua empresa só vai vender a partir do momento que você tiver bons testemunhos da tua empresa, a partir do momento que você tiver o cliente falando bem e o cliente referenciando você. Aproximadamente 80% a 90% dos clientes que a gente tem dentro da nossa empresa são clientes que vieram de indicação de outros clientes, ou então algum cliente que já trabalhava em alguma outra empresa e gostava do teu produto e trouxe para outra empresa. Então 90% do nosso faturamento, 90% dos nossos clientes vem de referenciamento, vem de indicação. Então esse é o nosso principal, a gente faz a parte de marketing, divulgação, porque é importante para você ser visto, ser lembrado até pelos clientes atuais, porque muitas vezes um cliente comprou de você há 2, 3 anos atrás, mas ele não se lembra quem era você, quem era a empresa. Então a partir do momento que tem essa divulgação, ele vai recomprar de você, mas o principal aqui é que o cliente indique e passe para frente para demais clientes, para demais empresas. Isso só vai acontecer se ele tiver um nível de qualidade satisfatório dentro do que ele entendeu, dentro do que você acordou com ele. Então, este é o 7º mandamento da serralheria. 8º mandamento da serralheria. Na verdade, aqui ele vem uma questão muito importante para você ganhar confiança do cliente. Na verdade, o 8º mandamento é que o cliente precisa confiar em você. Você precisa ter uma postura de confiança. O que isso quer dizer? Na verdade, a gente entende que a postura de confiança é essencial para o cliente fazer a recompra e o cliente se sentir confortável com a tua postura. Isso daí pode ser antes, durante e depois, não somente com a recompra, porque para ele comprar ele também vai ter que sentir confiança em você. E como funciona isso? Muitas vezes a postura de confiança vem de poxa, eu tive um problema, eu não vou conseguir entregar o produto no prazo. Tem problema? Lógico, você não está cumprido com o que acordou com o cliente. Mas aí vem a maneira que você trabalha com esses problemas, a maneira que você passa isso para o cliente. Se você simplesmente deixar, eu prometi para 20 dias úteis, deu 22, 23 dias úteis, eu não entrei em contato com o cliente e o cliente te liga bravo, cadê meu produto? Porque você atrasou. Aí você perdeu toda a tua confiança, todo o teu trabalho feito nos passos, nos mandamentos anteriores. Então a postura de confiança, o que é? Nesse caso, você teria que ter pego o telefone ligado em torno de uns 2, 3, 5 dias antes, quanto antes melhor, e já acordado isso com o cliente, a gente teve um problema produtivo, um problema de produção e a gente vai demorar um dia mais, 2 dias mais para fazer essa entrega. Eu sei que o cliente não vai ficar feliz, mas é uma maneira correta e o cliente vai sentir confiança em você, porque você está trabalhando da maneira correta, você está informando ele o que aconteceu e ele também vai conseguir se programar, porque muitas vezes quando você trabalha para indústrias, empresas, não é só você que trabalha, tem mais empreiteiros dentro da obra e às vezes o teu serviço depende para a continuidade de outro serviço. E a partir do momento que você se preocupa em entregar o teu serviço ou manter essa postura de confiança, ele já consegue alinhar os demais serviços, os demais produtos. Então a postura de confiança é muito importante para o cliente sentir a confiança no teu produto e sentir a confiança que ele vai ter aquele produto e fazer a recompra daquele produto e sabe que a partir do momento que você deu a tua palavra, você vai cumprir, ou então se você não conseguir cumprir, ou a primeiro acordado, você vai encontrar uma maneira de atendê-lo da melhor maneira possível. Então, esse é o 8º mandamento da serralheria. E vamos para o 9º mandamento, está quase acabando, é o 9º e o 10º, e eu prometo que esse vídeo está finalizando. E na verdade a ideia desse 9º mandamento é que você precisa cativar o cliente. Então, o 9º mandamento é cativar. 9º mandamento, cativar o cliente. Na verdade, a ideia aqui é que existe um trabalho que você tem que fazer, você tem que ter a empatia, você tem que fazer com que o cliente se identifique, você tem que agradar o cliente.
em todos os momentos, seja na hora do orçamento, no primeiro atendimento, a hora que ele fechar o serviço com você, na hora da negociação, durante o processo produtivo e posteriormente você precisa agradar o cliente. Porém, não é só o cliente que você precisa agradar, existem mais pessoas envolvidas. Quero contar uma história. Um dia a gente estava trabalhando dentro de uma obra, na verdade era uma casa, era uma residência, e estava a obra acontecendo e demais etapas, pedreiro trabalhando na obra, aquela betoneira, aquele barulho de betoneira que fica ali na obra o dia inteiro estava, e a gente estava fazendo a instalação de a grade de frente daquela obra. E quando a gente chegou naquela obra, tinha uma vizinha que estava ali pela frente olhando, e aquela vizinha ficava e olhava o nosso produto e não estava muito satisfeita com aquele produto e dando palpite no nosso produto. Então a gente ficou até incomodado. O que ela está querendo? Porque ela nem é da obra, nem envolvida. E a gente foi descobrir que essa vizinha, ela era sogra do dono da casa. E aonde que a gente chega? Muitas vezes as pessoas que não estão envolvidas diretamente com a negociação, com a venda, com a instalação, às vezes são pessoas que têm mais influência com o cliente que fechou com você do que a tua serralheria. Se a sogra falar para aquele cliente que aquele produto não ficou bom, que aquele produto não ficou legal, a chance daquele cliente não gostar da tua serralheria é muito grande. Então, a sogra, sempre as sogras atrapalhando. Me desculpe, a minha sogra, todas as sogras do Brasil aí, mas essa foi uma história que eu encontrei para conseguir explicar que existem mais pessoas envolvidas e você tem que agradar todas as pessoas. Então a ideia aqui é que você não brigue com ninguém, que você não faça inimizade com ninguém, e principalmente se tem alguém que se envolveu naquele produto, se envolveu naquele processo que é externo, mesmo não sendo o teu cliente, dê a devida atenção, escute o que ele está falando, veja se é coerente ou não, para que essa pessoa seja um influenciador positivo no teu cliente, para que ele fale bem da tua empresa para o teu cliente e não fale mal. Então é essa a ideia que você tem que cativar. Então esse 9º mandamento é cativar o teu cliente e cativar demais pessoas envolvidas no teu serviço, no teu produto, na tua entrega. 10º mandamento da serralheria. Demorou, mas chegou o último mandamento. Na verdade, assim, aqui, o que é a ideia? A gente precisa resolver o problema o mais rápido possível. Quero contar uma história, na verdade não é uma história, não sei se vocês já ouviram falar sobre o efeito borboleta. Tem um estudioso, um pesquisador, que ele inventou uma teoria que a revoar, o bater de asas de uma borboleta, ele pode gerar uma tempestade. Na verdade, existem alguns estudos que um pequeno deslocamento de massa de ar, ele pode ir aumentando até virar grandes tormentas e grandes tempestades. Aqui é exatamente a mesma coisa. Na verdade, existem algumas situações dentro da área de serralheria que o cliente vai fazer uma solicitação para você fazer algum reparo em algum produto, às vezes, por exemplo, você está indo instalar um produto, ou o teu funcionário está indo instalar um produto, e no meio do caminho descascou a pintura. E essa pintura você chegou, entregou no local, e o teu colaborador ou você não fez a manutenção devida dessa pintura, não fez o retoque e não fez uma entrega técnica para o cliente. E a partir do momento que você não fez essa entrega técnica, deu como pronto aquele produto e voltou para a empresa, o cliente olhou aquele retoque de pintura e ligou para você e falou: tive um problema aqui, um retoquezinho de pintura, você consegue bem fazer o reparo? Se você não vai fazer esse reparo no momento que o cliente solicita, o que acontece? Às vezes você fica 1 semana, 2 semanas para ir fazer esse reparo, e nessa 1 semana, 2 semanas, vem a sogra, novamente vamos falar da sogra dele, viu aquele produto, viu o reparo, o retoque de tinta que precisava fazer, mas também viu que aquele portão estava fora do prumo. Veio a esposa do cliente, que além do fora do prumo e o reparo, viu que a rodana não estava
certa, que a rodana, vamos supor que era o trilho é redondo e colocou uma canal em V. Até não tem problema nenhum, porque o portão vai funcionar, vai abrir, fechar, porém, eles vão identificar mais problemas do que o primeiro problema identificado, porque simplesmente você não foi atender e não foi socorrer ele da primeira vez e o cliente vai ficando estressado e brabo de você não dar a devida assistência, até o momento que o cliente pode fazer uma reclamação no Google, o cliente pode fazer uma reclamação, entrar com código de defesa do consumidor, pode entrar com advogado, entrar com processo contra a tua empresa, e isso daí, o que era apenas um bater de asas de uma borboleta, virou uma tormenta, uma tempestade. Então é uma bola de neve que começa pequenininha e vai se aumentando até você ter um problemão. Então o que é a ideia aqui? É ter a solução da maneira mais rápida possível. A gente, dentro da empresa que eu trabalho, a gente já teve alguns problemas quanto a isso, principalmente no início, e mesmo posteriormente a gente já teve esse tempo, teve uma situação que um colaborador nosso, que ele é da área comercial, ele vendeu um produto e esse produto acabou, na verdade, teve uma série de fatores de problema e ele acabou não dando a devida importância para o cliente na hora da entrega. Então, ele simplesmente deu como entregue o produto. E o que aconteceu? Esse cliente foi lá no Google e colocou: contratei achando que era uma empresa boa, porém é igual ao Zé da esquina. Nossa, você não tem noção o que aconteceu dentro da empresa por causa desse comentário. Porque a nossa empresa é uma empresa referência em qualidade, é uma empresa referência em desenvolvimento de ideias, aplicação, entrega no produto. A gente atende diversas construtoras, clientes enormes entre Curitiba e região metropolitana aqui no Paraná. Então a gente não concordou com aquilo, não concordou com aquela postura. E o que a gente fez? Qual que foi a nossa devida proporção? A gente simplesmente poderia deixar, o cliente já tinha pago, o serviço já estava entregue, mas a gente foi lá, entrou em contato com o cliente, falou: cliente, essa não é a postura da nossa empresa, teve um problema gravíssimo dentro da nossa empresa, as pessoas já foram notificadas, a gente já teve uma conversa com essas pessoas que tiveram esse problema, então a gente está aqui para reparar o problema que teve com você, e a gente vai tirar o portão, vai levar para a empresa, vai fazer todos os ajustes necessários para que o teu portão fique 100% com a qualidade que você espera, com a qualidade que você contratou. Então a gente pegou esse portão, levou para a empresa, refez o portão inteirinho, repintou o portão inteirinho, mandou nossos melhores instaladores para fazer a instalação daquele portão. O portão ficou mais do que 100%, ele ficou com uma qualidade muito boa, superior à que o cliente tinha até contratado anteriormente. E a gente conversou, o cliente ficou satisfeito com o nosso produto, a gente pediu a reavaliação se ele pudesse, se ele realmente tivesse ficado satisfeito com o nosso serviço e o nosso produto. E a avaliação dele foi o seguinte: eu tive um problema com a empresa, porém a empresa resolveu o meu problema e agora estou satisfeito. Então você tinha uma avaliação antes que comparava a nossa empresa, que é referência, ao Zé da esquina, e hoje a gente tem a avaliação que o cliente, que a gente teve um problema que toda empresa tem, porém esse problema foi resolvido e hoje o cliente está satisfeito. Então é essa a ideia, que você tenha essa solução desse problema antes que vire um problemão. Então a ideia aqui é que você resolva rápido, de maneira mais breve possível, esse probleminha para não virar um problemão. Então esse é o 10º mandamento da serralheria. Espera, não sai do vídeo ainda não. Eu quero te dizer o seguinte: esses 10 mandamentos que eu falei aqui para você hoje, se você chegou até aqui é porque alguma relevância teve para você, e eu quero dizer que esses 10 mandamentos eu transformei ele num e-book, num guia em PDF que você pode baixar 100% online, 100% gratuito. Então eu vou deixar na descrição aqui embaixo, você pode acessar o link e você pode ter esse guia para você imprimir, para você salvar no teu celular, no teu computador, e sempre ter esses 10 mandamentos de uma maneira mais fácil para você acessar, e ali tem descrito
cada um deles bem detalhadamente, cada um vai ter essas histórias que eu contei aqui para você. Então, acesse a descrição aqui embaixo, acesse esse link e faça o download 100% gratuito desse guia dos 10 mandamentos da serralheria para você dar continuidade sempre que precisar, lembrar o que você precisa fazer, que postura você precisa ter para a tua empresa crescer, você pode ter esses 10 mandamentos. E agora eu quero pedir um favor final para você. Eu gostaria que, se você pudesse, se isso aqui te agregou de alguma maneira, ou você lembrou de alguma coisa que pode ser também um possível mandamento da serralheria, deixa um comentário aqui no vídeo, deixa um comentário aí embaixo, dizendo que pode ser mais um mandamento, o que seria o 11º mandamento da serralheria, o que funciona para você, o que já funcionou, o que você imagina que pode funcionar para você. Se você curtiu o vídeo, dá um like, dá um joinha ali pra gente, se inscreve no nosso canal e nos siga nas redes sociais para a gente fazer esse mundo de serralheria um mundo muito melhor e muito mais qualificado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!